Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima. Estamos de volta com mais uma aula destinada aos alunos do 7º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Ordem e Progresso. Essa será a nossa aula de número 3, abordando os conteúdos que aparecem no PET de número 2. No nosso encontro de hoje, vamos falar um pouco a respeito da população brasileira. Então esse assunto ele está lá contemplado no nosso PET e as conversas que tivermos aqui ao longo desta aula serão importantes e vão ajudar muito na resolução das questões que aparecem aí no nosso material. Então, população brasileira é o nosso assunto a partir deste momento. Quando se pensa na população brasileira ou no Brasil como um todo, podemos afirmar que o nosso país ele é reconhecidamente multicultural. O que seria dizer que o Brasil ele é multicultural? Então a nossa formação ela vem aí da junção de diversos tipos de cultura. Lembram que nós já falamos aqui em aulas anteriores do período da chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Quando isso acontece, eu já tenho aqui a presença dos indígenas. Os portugueses depois vão utilizar a mão de obra escrava, que vem principalmente da África. Tivemos o período com a chegada de imigrantes posteriormente. Então, a formação da cultura brasileira ela é formada por essa população que aqui chegou. Os europeus, no caso portugueses, os africanos que chegaram na condição de escravos, os imigrantes, boa parte também da Europa, que veio posteriormente. Então tudo isso ajuda a formar a cultura do Brasil. Então, além de ser um país multicultural, ele também é um país populoso. Vou explicar no próximo slide alguns conceitos importantes em relação ao estudo da população, e aí eu vou falar o que é ser um país populoso. Então, a formação de nossa população se deu por meio da combinação de diferentes culturas e etnias no decorrer do tempo. Então, o que nós acabamos de explicar em relação a multicultural, as tradições multiculturais aí do Brasil. Então, formada pelos povos que aqui chegaram, desde lá de 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil, e aí eu vou ter uma mistura com a população indígena que aqui já vivia. Então, agora, a gente vai falar de alguns conceitos que são importantes. Então, à medida que a gente avançar em relação ao estudo da população brasileira, esses conceitos vão ser muito importantes para o entendimento aí, dos próximos assuntos. E aí, esses conceitos são válidos tanto para a população brasileira quanto para a população de forma geral. Então, se começarmos a estudar a população de diferentes regiões aí do mundo, esses conceitos eles também serão válidos. Então, eu coloquei eles aqui numerados exatamente para facilitar o entendimento aí da nossa matéria nas próximas aulas. Então, o conceito de número 1 foi nomeado ali como população absoluta. Então, o que é a população absoluta? Ela é o total de pessoas que vive em um estado, em um país ou uma região. Exemplo disso, pego a população brasileira. Então, nós temos aproximadamente 210 milhões de habitantes. Então, 210 milhões de habitantes é a população absoluta do Brasil. Se eu pego a população absoluta só da cidade de Belo Horizonte tem aproximadamente 2 milhões e meio de habitantes. Então, a população absoluta de Belo Horizonte, 2 milhões e meio. Pego a população absoluta do estado de Minas Gerais. Então, o estado de Minas Gerais ele tem aí pouco mais de 18 milhões e meio de habitantes. Então, sempre que falar em população absoluta, eu estou fazendo referência ao total de pessoas que vivem em um determinado local. Eu posso pegar qualquer cidade, uma cidade do interior de Minas, então o total de pessoas que vivem naquela cidade me conta qual é a população absoluta. Então, a população absoluta nada mais é do que o total de pessoas que vivem em um determinado lugar. Só isso é um conceito muito simples, mas que ele vai aparecer para a gente em vários momentos. Na hora que a gente vai fazer um exercício, por exemplo, aparece lá falando de população absoluta. E aí eu tenho que saber o que significa população absoluta. Então, por isso que eu estou iniciando
esse assunto, essa conversa nossa a respeito da população, falando aí sobre esses conceitos. O conceito de número 2, ele é o conceito de população relativa. O que seria isso? Coloquei que ele está relacionado com a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes que ocupam um espaço de 1 quilômetro quadrado. Se eu pensar o espaço de 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, quando eu falo, por exemplo, em 1.000 metros, acho que já fica um pouco mais fácil da gente ter uma ideia se esse espaço de 1.000 metros será um espaço pequeno, será um espaço grande. Então, a gente já consegue ter uma referência melhor. Então, ou vou falar ali de quilômetros quadrados, ou então, para que a gente tenha uma referência melhor, um espaço aí de 1.000 metros. Se eu colocar 10 pessoas para ocupar esse espaço de 1.000 metros, concordam que essas 10 pessoas elas vão ter espaço de sobra ali? 10 pessoas em 1.000 metros, tem muito espaço sobrando. Quando eu tenho essa situação, eu falo que a população relativa ela é baixa. Por quê? A quantidade de pessoas ali, elas têm espaço de sobra. Se a situação for o contrário, nesse espaço de 1.000 metros, eu colocar lá 980 pessoas vivendo nesse espaço de 1.000 metros, agora eu já não tenho tanto espaço assim, está todo mundo ali apertadinho. Então, nesse caso, eu falo que a população relativa ela é alta. Então, sempre que falar de população relativa, eu vou ter essa referência de um espaço de 1 quilômetro, de 1.000 metros e a quantidade de pessoas que eu estou colocando nesse espaço. Se for uma quantidade de pessoas pequena, vou falar que é uma população relativa baixa. Se os espaços ali estiverem muito bem ocupados, está todo mundo ali apertadinho, população relativa alta. Então essa é a ideia que a gente tem que ter em relação à população relativa. Pensem aí, por exemplo, em uma situação, um transporte coletivo. Claro que dentro de um ônibus, por exemplo, eu não tenho esse espaço de 1.000 metros, tá? É só para exemplificar, talvez ficar um pouco mais fácil o entendimento desse conceito. Se eu entro lá no ônibus e o ônibus ele tem várias cadeiras sobrando, posso escolher o local em que eu vou sentar ali, por exemplo. Nessa situação, eu falaria que a população relativa dentro daquele ônibus ela é baixa. Se eu pego o ônibus, normalmente, os primeiros horários aí da manhã ou o horário de pico lá no final da tarde, o ônibus ele está lotado, não tem lugar de sentar, eu vou em pé ali, às vezes até com dificuldade para segurar. O que acontece nesse caso? Eu tenho uma população relativa alta. Então esse exemplo do ônibus, eu acho que ele ajuda também a entender a ideia da população relativa. Claro que é só um exemplo para entender o conceito. Dentro do transporte público ali, dentro do ônibus, eu não tenho esse espaço de 1 quilômetro quadrado. Só para que a gente tenha uma referência ali do que é o conceito em si. O conceito de número 3, ele é o conceito de país povoado. Então, um país povoado é aquele que possui uma população relativa alta. Então, o conceito 3, ele conversa com o conceito 2. Então, eles mais ou menos um completa o outro, digamos assim. Então, acabei de citar o caso do ônibus. Se o ônibus, então, ele está muito cheio, sem espaço para sentar, eu tenho uma população relativa alta. Se a população relativa é alta, eu falaria, então, que esse local ele é um país povoado. Então, se dentro do ônibus fosse um país, a população ali dentro daquele ônibus viveria em um país povoado. Então, quando eu pego a área de um determinado país, ou seja, o espaço que ele ocupa, então eu pego esse espaço que ele ocupa e vou dividir pelo tamanho da sua população. Então, quando eu faço essa conta, eu consigo descobrir se a quantidade de pessoas que vivem nesse espaço de 1.000 metros, se é uma quantidade de pessoas grande ou se é uma quantidade de pessoas pequena. Aí eu consigo falar se a população relativa é alta ou baixa, e se eu sei isso, eu também sei falar se o país ele é povoado ou não. Ele vai ser povoado quando a população relativa for alta. O conceito de número 4. O conceito de número 4, ele conversa um pouco com o conceito de número 1, que é o país populoso, que eu falei lá no primeiro slide, que o Brasil ele é um país populoso. Então, o que é ser populoso? É aquele país que tem uma população absoluta alta. População absoluta, a gente não falou que é o total de pessoas que vivem em um determinado local?
Então, no Brasil, se eu tenho 210 milhões de habitantes, eu falo que o Brasil ele é um país populoso. Então, todos os países que tiverem aí população com mais de 100 milhões de habitantes, eu já posso falar que ele é um país populoso. Então, o Brasil ele é um país populoso porque ele tem uma população de mais de 100 milhões de habitantes, aproximadamente 210 milhões. Então, quando falar de país povoado e país populoso, eu tenho que lembrar da população relativa para associar com o país povoado, e quando eu falar de país populoso, eu tenho que associar com a população absoluta. Então, o conceito 3 conversa com o conceito 2 e o 4 conversa com o conceito 1. O quinto conceito, ele é a taxa de natalidade. Natalidade, eu estou falando do número de pessoas que estão nascendo. Então, quando eu coloco ali taxa de natalidade, eu explico que é o número de nascimentos em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. E aí, eu nem precisava de colocar esse símbolo aqui, eu quis colocar ele de propósito, só para poder explicar para vocês a seguinte situação. A gente está acostumado a estudar lá na matemática a seguinte situação, que é a porcentagem. Então, quando a gente estuda porcentagem lá na matemática, eu tenho esse símbolo, mas não tem dois pontinhos aqui não, eu só tenho um pontinho. Aí é o símbolo de porcentagem. Na geografia, quando a gente fala de natalidade e de mortalidade, eu não considero grupos de 100, eu considero grupos de 1.000. Então, quanto em vez de ser porcentagem, é por 1.000, aí eu tenho aqui, então, os dois pontinhos. Então, por isso que eu coloquei esse símbolo aqui, ó, porque, de repente, quando vocês estiverem lá lendo um livro ou algum material lá de geografia e encontrar esse símbolo, a gente vai pensar, nossa, quem fez aqui o livro colocou a informação errada. Não é que está errado, é porque a natalidade e a mortalidade também é calculada sempre por 1.000 e não por 100. Então, por isso, os dois pontinhos aqui. Poderia ter colocado em cada grupo de 1.000 habitantes sem esse símbolo. Ele está aqui de propósito, só para dar essa explicação para vocês. Então, taxa de natalidade, eu estou considerando a quantidade de pessoas que nascem, considerando sempre grupos com 1.000 pessoas. Então, eu pego 1.000 pessoas e vou deixar essas 1.000 pessoas ali em determinado local por um período de um ano. Um ano depois, eu vou voltar lá nesse local e vou olhar quantas pessoas que nasceram. E aí, a quantidade de pessoas que tiverem nascido ali nesse período de um ano me dá a taxa de natalidade. A mesma coisa é o conceito 6, taxa de mortalidade. De cada 1.000 pessoas, quantas pessoas morrem no período de um ano? Isso que é a mortalidade. Então, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz no conceito 5, colocar 1.000 pessoas em um determinado local, um ano depois eu volto e vou observar quantas pessoas dessas 1.000 morreram no período de um ano. Ah, morreram 3. Se morreram 3, significa que a taxa de mortalidade é de 3 por 1.000. Então, de cada 1.000 pessoas, morreram 3. No conceito 5, dessas 1.000 pessoas, vamos imaginar que um ano depois nasceram 7. Então, eu vou falar que a taxa de natalidade é de 7 por 1.000. Significa que de cada 1.000 pessoas que eu deixei ali na cidade, nasceram 7 no período de um ano. Então, é isso que significa taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Temos aqui dois gráficos mostrando para o Brasil como que é essa situação dos conceitos 5 e 6 ali, em relação à taxa de natalidade e de mortalidade. Então, taxa de natalidade, ó. Então, é a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo com 1.000. Então, aqui no ano 2000, aqui no Brasil, qual que era a taxa de natalidade? Ela era de 20,86 por 1.000. Aí você pode me perguntar, como que de um grupo de 1.000 pessoas nasceram 20,86? Como que faz para nascer 0,86 pessoas? É porque eu faço uma média. Então vai acontecer que eu tenho lá um casal que ele vai ter 3 filhos, o outro casal vai ter 1 filho, o outro casal pode não ter filho nenhum. Então, quando eu faço aí uma média, aí por isso que não dá um número exato aqui. Então, a gente vai encontrar taxas de natalidade e de mortalidade nem sempre com números exatos. Então, de cada 1.000 pessoas no ano de 2000,
nascem 20,86. Quando eu chego no ano de 2003, a taxa de natalidade ela diminui. De cada 1.000 pessoas, vão nascer 19,19. E assim por diante. Até chegar aqui no ano de 2015, ó, o que está acontecendo em 2015? A taxa de natalidade ela está de 14,16. De cada 1.000 pessoas em uma cidade, nascem 14,16. Então, olhando esse gráfico, eu posso falar que a taxa de natalidade do Brasil ela vem diminuindo ao longo do tempo. Então, vai passando os anos e vai cada vez mais nascendo menos pessoas. Então, de 2000 até 2015, diminuiu o número de nascimentos. É fácil a gente pensar isso se você imaginar a seguinte situação. Pensa lá nos seus avós. Quantos filhos os seus avós tiveram? Aí depois você vai chegar, por exemplo, nos seus pais. Quantos filhos os seus pais tiveram? Então, quando a gente vai fazendo isso, a gente vai perceber que normalmente os avós tiveram uma quantidade de filhos maior do que os nossos pais. Então, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, as pessoas vão tendo cada vez menos filhos aí. Então, isso representa a taxa de natalidade do Brasil. O gráfico de baixo é da taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? Quantidade de pessoas que morrem durante o período de um ano. Então, no ano de 2000, de cada 1.000 pessoas, 29,02 morrem durante o período de um ano. Quando chega em 2003, diminui. 24,68 pessoas morrem em cada grupo de 1.000. Então, isso vai diminuindo. Quando eu chego em 2015, eu tenho uma taxa de mortalidade de 13,82. De cada 1.000 pessoas, 13,82% dessas pessoas morrem durante o período de um ano. Então a gente pode falar o seguinte, que a taxa de natalidade do Brasil ela está diminuindo e a taxa de mortalidade infantil também está diminuindo. No caso aqui deste gráfico, ela é a mortalidade infantil. Então, considerando aí os primeiros anos, os primeiros meses de vida de cada 1.000 crianças que nascem ali, 13,82 morrem, isso no ano de 2015. Então, os gráficos mostram isso para a gente. Então, esses conceitos que a gente está falando aqui, eles podem aparecer em gráfico. Aí eu vou ter que olhar o gráfico e vou ter que saber dizer se a taxa de natalidade ou de mortalidade, se ela está aumentando, se ela está diminuindo, se ela está mais ou menos no mesmo nível ao longo do tempo. Então, eu tenho que conseguir olhar para os gráficos e fazer essa interpretação que nós fizemos aqui. Caminhando então para o próximo slide, temos o conceito 7. O crescimento 7, ou o conceito 7, ele é de crescimento natural ou vegetativo. O que é isso? É quando eu pego o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. Então, o crescimento a gente pode achar no exercício escrito crescimento natural ou então escrito crescimento vegetativo. É a mesma coisa. Então, eles são sinônimos. Aqui eu coloquei CN. O que é CN? Crescimento natural. Então, crescimento natural é igual a TN. O que é TN? Taxa de natalidade. Menos TM. O que é o TM? Taxa de mortalidade. Então, sempre que falar de crescimento natural ou vegetativo, eu tenho que fazer essa continha. Pegar o tanto de pessoas que nascem, menos o tanto de pessoas que morrem. Aí eu acho o crescimento natural. E o conceito 8, que é o último que a gente vai aprender na aula de hoje, é o conceito de crescimento populacional. O que é o crescimento populacional? Ele é o crescimento natural. Então, eu vou pegar a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, eu faço essa conta. Quando eu faço essa conta, eu acho o crescimento natural. Então, o crescimento da população, ele é o resultado que eu achar aqui no conceito 7. Então, ele é o crescimento natural mais o número de imigrantes. Quem é o imigrante? O imigrante é aquele que chega a um determinado local. Se eu tiver o Brasil como exemplo,
Então, quando chega alguém de outro país ao Brasil, aquela pessoa que está chegando ao Brasil, ela é um imigrante, com um I. Cuidado para a gente não fazer confusão, porque eu tenho o imigrante com I, que é aquele que está chegando, então, a um local, e eu tenho também o emigrante com E. Então, o emigrante é aquele que está saindo. Então, quem tendo o Brasil como referência, se eu pego uma pessoa do Brasil que está saindo para um outro país, por exemplo, quando essa pessoa sai do Brasil, ela é um emigrante. Então, cuidado para a gente não confundir aqui o imigrante e o emigrante. Então, o conceito 8 de crescimento populacional, ele é o resultado aqui do 7, o crescimento natural, mais o imigrante, que é quem está chegando, menos o emigrante, que é quem está saindo. Aí eu consigo encontrar o crescimento populacional. Então, se a gente fizer um exercício e perguntar o seguinte: a população de Belo Horizonte, ela está aumentando ou diminuindo, considerando o período de um ano? O que eu vou fazer para descobrir se a população de Belo Horizonte aumenta ou diminui? Aí eu vou ter que ter alguns dados, né, em mãos. Então, se fosse um exercício, a gente teria lá os dados e aí eu ia usar aqueles dados para chegar a essa informação. Eu teria que fazer o seguinte: eu ia pegar o CP. O que é CP? Crescimento populacional. Então, o crescimento populacional, ele é igual ao CN. CN é crescimento natural, que é a taxa de natalidade menos a mortalidade. Então, eu tenho que pegar quantas pessoas nascem menos quantas pessoas morrem em Belo Horizonte. Depois que eu fizer isso, eu vou descobrir quantas pessoas chegaram em Belo Horizonte, que são os imigrantes, e quantas pessoas foram embora de Belo Horizonte, que é o emigrante. Então, se eu tiver esses dados, eu vou só substituir eles aqui, e aí, quando eu encontrar um resultado lá, eu vou saber se esse crescimento ele foi positivo ou negativo. Eu posso fazer essa conta e dar uma resposta negativa. Se eu achar uma resposta negativa, não tem problema. A resposta negativa significa que a população de Belo Horizonte diminuiu de um ano para o outro. Se a resposta é encontrar um resultado positivo, significa que de um ano para o outro, a população de Belo Horizonte aumentou. Então é dessa maneira que eu calculo o crescimento populacional. Mais à frente, a gente vai fazer alguns exercícios e vai treinar isso, que às vezes parece até um pouquinho complicado, às vezes, mas quando a gente faz alguns exercícios, a gente vê que não é tão difícil assim. Então é questão de prática. Então a gente vai fazer alguns aí mais à frente e a gente vai ficar mais acostumado, digamos assim, com esses conceitos e saber como que a gente vai utilizá-los aí no nosso dia a dia. Indo para o próximo slide, ainda para estudar a população brasileira, para fazer esse estudo, a gente tem que considerar o censo demográfico. O censo demográfico, ele é uma pesquisa que é feita a cada 10 anos, em média. Essa pesquisa ela é feita por um órgão chamado IBGE. O que é o IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então está escrito aqui, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então o IBGE é ele que dá os dados lá para a gente. Então o IBGE vai fazer as pesquisas e vai me falar se a população de Belo Horizonte ela cresce, se ela diminui, quantas pessoas nascem no ano, quantas pessoas morrem. O IBGE faz todos esses cálculos. Então, esses conceitos que a gente acabou de falar, o IBGE ele vai na casa das pessoas, faz lá várias perguntas, depois ele pega as respostas que foram dadas e faz todas essas contas. Então esse que é o trabalho do IBGE. Então quando acontecer um censo, ele funciona dessa forma. Então tenho aqui a imagem do slide, então a pessoa está com um uniforme bonitinho, escrito lá IBGE, então ela bate na casa das pessoas e faz lá várias perguntas. Quando a gente tem um censo, que normalmente é de 10 em 10 anos, sempre passa uma pessoa do IBGE na casa de todo mundo. Ah, mas na minha casa nunca foi. Foi sim. Alguém foi na sua casa, talvez você não estava na hora, foi uma outra pessoa da sua família que atendeu, mas eles vão na casa de todo mundo a cada 10 anos.
Ah, mas na minha casa não fica ninguém, eu saio para ir para a escola, meus pais estão trabalhando, não fica ninguém na minha casa. Se acontecer isso, eles vão voltar na sua casa no sábado, no domingo, no feriado, eles vão ligar para sua casa, até conseguir achar alguém que vai responder as perguntas. Então o trabalho do censo é bem complicado por causa disso. Tem que consultar todas as pessoas que vivem no Brasil, em qualquer lugar, mesmo nas áreas de mais difícil acesso. Por isso que eu só faço a cada 10 anos, porque dá muito trabalho, é uma coisa difícil de fazer. Então se eu faço agora, vou fazer um outro censo só a cada 10 anos, nesse período de 10 anos não faz mais nenhuma pesquisa? Faz. O IBGE faz pesquisa nesse período aí. Só que nesse período, entre um censo e outro, a pesquisa que é feita, ela é chamada de pesquisa por amostragem. Aí, quando é uma pesquisa por amostragem, aí eu não preciso de ir na casa de todo mundo. É igual quando tem campanhas políticas, aí às vezes passa na televisão lá, uma pesquisa falando da intenção de voto lá dos candidatos. Candidato A está em primeiro, candidato B em segundo, C em terceiro. Eles fazem aquelas pesquisas entrevistando algumas pessoas. Então, eu entrevisto 2.000 pessoas na cidade de Belo Horizonte. Com a resposta dessas 2.000 pessoas, eu faço uma estatística e vejo qual que seria o padrão ali das respostas. Então, isso que o IBGE faz. A cada 10 anos, vai na casa de todo mundo, que é o censo, e nesse intervalo entre um censo e outro, ele entrevista algumas pessoas para ter as estatísticas um pouco mais atualizadas, digamos assim. Então, caminhando aí para o próximo slide, nós temos uma informação importante em relação à expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? Nada mais é do que o tempo que eu espero que uma pessoa viva quando ela nasce. Então eu coloquei aqui que a esperança de vida ela é a média, a estatística de longevidade. Então se eu tenho uma pessoa que está nascendo hoje, essa pessoa que nasceu hoje, ela vai viver até quantos anos de idade? É isso que é a expectativa de vida, saber qual que é a média da população. Então se nasce uma pessoa hoje e de repente ela morreu com 80 anos, outra pessoa que nasce hoje morre com 85 anos, outra morre com 90, outra pessoa com 87. Então eu vou pegar todos esses anos, período que a pessoa viveu, e passo uma estatística. Então em uma média, a população vive 82 anos, por exemplo. Então isso que é a expectativa de vida. Eu pego os dados das pessoas e faço uma estatística. Aí eu consigo falar, por exemplo, que a população do Brasil vive em média 75 anos, por exemplo. Estou chutando, tá, esse número, só para que a gente entenda. Então normalmente a gente pode esperar aí que até os 75 anos de idade é o normal de se viver. Então isso que é a expectativa de vida. Nos últimos anos, em decorrência da melhora nos indicadores sociais, a expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando, o que ocasiona algumas situações. Então, indicadores sociais melhorias, por exemplo, na saúde. Então, quando eu tenho lá melhorias no atendimento de saúde, medicamentos para doenças que antes não existiam, ou tinha lá um medicamento, mas que ele não era tão bom, e aí eu encontro um medicamento melhor. Então aquela pessoa que estava doente consegue se recuperar, então ela vai viver mais tempo. Então quando eu falo do aumento da expectativa de vida é por causa disso. Eu tenho então avanços em relação à saúde, por isso as pessoas vivem mais. Só que se por um lado evidencia uma evolução nos setores de saúde, por exemplo, por outro exige planejamento por parte dos governos. Se agora a população está envelhecendo mais, está demorando mais para morrer, que é o aumento da expectativa de vida, eu tenho que cuidar mais dessa população. Eu tenho que pensar, por exemplo, na aposentadoria dessas pessoas. Porque se as pessoas morrem muito novas, então elas não chegam nem a aposentar. Agora, as pessoas já não estão mais morrendo tão novas assim. Então eu tenho que pensar em como eu vou fazer para pagar a aposentadoria dessas pessoas. Então o governo ele tem que tomar esses cuidados aí. Então ele vai tentar adiar o máximo possível. Se antes a população, por exemplo, se aposentava com 60 anos de idade, agora não vai aposentar com 60 mais.
vai aposentar com 65. Então, se eu estou adiando o tempo para a população aposentar, significa que eu vou precisar pagar aquela aposentadoria durante um tempo menor. Então o governo tem que tomar alguns cuidados também. Então para isso que serve o censo, as estatísticas do IBGE, para ajudar o governo em medidas que ele deve tomar. Se o IBGE faz uma estatística e vê que está nascendo muitas crianças, o governo provavelmente ele vai ter que se preocupar com a abertura de mais escolas, já que tem muitas crianças nascendo. Se eu tenho a população envelhecendo cada vez mais, eu tenho que cuidar dessas pessoas, tenho que ter um atendimento de saúde para as pessoas mais idosas, tenho que pensar, igual eu falei aqui, em pagar a aposentadoria dessas pessoas. Então, as estatísticas do IBGE, elas servem para isso, elas orientam o governo para a tomada de decisões. Então, é isso que é a função do IBGE, e agora está explicado para a gente o que é a expectativa de vida. Então aqui, mais um gráfico falando sobre a expectativa de vida do Brasil. Então eu tenho a expectativa de vida desde o ano de 1940 até o ano de 2014. E aqui eu tenho uma legenda. Então o que está em verdinho é o total, é a expectativa de vida do brasileiro. Nos anos 40, a população do Brasil vivia mais ou menos até 45 anos, sendo que os homens viviam até os 42,9 e as mulheres viviam até os 48,3. Então as mulheres vivendo mais do que os homens. Por que isso acontece? Às vezes as mulheres cuidam mais da saúde do que os homens, por exemplo, vão ao médico com mais frequência. Então isso ajuda a prevenir algumas doenças, e aí elas acabam vivendo mais do que os homens aí. Então é uma provável explicação. No ano de 1950, aumentou, era 45,5 o período em que os brasileiros viviam, agora o brasileiro já está vivendo 48 anos. Os homens vivendo mais, 45,3, e as mulheres também vivendo mais, 50,8. Então vai só aumentando a expectativa de vida, até que eu chego em 2014. Em 2014, o brasileiro já estava vivendo em torno de 75 anos, 75,2. Os homens vivendo 71,6 anos e as mulheres vivendo 78,8. Ah, professor, mas eu tenho lá a minha avó e ela já está com 90 anos. Sim, claro que eu vou ter pessoas que vão viver muito mais do que essa idade, mas eu também vou ter pessoas que vão viver menos. E aí, quando eu faço uma média, eu encontro este número de 75,2, que é, em média, o período em que vive ali um brasileiro. Sempre com as mulheres vivendo um pouco mais do que os homens. Então, aqui é um gráfico de expectativa de vida para a gente. E agora, só para a gente encerrar aí a nossa aula de hoje, temos uma atividade. Dica: pausa o nosso vídeo, pausa a nossa aula, tenta resolver essa atividade sozinho. Depois que você tentar, conseguindo ou não, você vai, solta o pause de novo, e aí você acompanha aqui o comentário em relação à nossa atividade. Sempre é bom fazer isso, que a gente treina em relação ao que a gente aprendeu durante a aula. Então, utilizando os dados da tabela, determine a taxa de crescimento natural do Brasil de 2003 a 2015. Se necessário, use uma calculadora. Em seguida, responda as questões propostas. Então aqui a gente explicou lá o que era o crescimento natural. Lembra? Foi um conceito que nós falamos. Pego a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quando eu faço isso, eu encontro o crescimento natural. Então é exatamente isso que a gente vai ter que fazer. Então o exercício falou que a gente pode usar uma calculadora. Então a gente pode pegar uma aí sem problema. O que eu faço aqui então? Qual que é a taxa de natalidade? Olha aqui o símbolo de por mil em vez de ser porcentagem, que eu expliquei lá para vocês no conceito. Então não é que está errado não, é porque natalidade e mortalidade considera grupos com 1.000 pessoas e não com 100. Então a taxa de natalidade é de 19,19, menos a taxa de mortalidade de 6,35. Então qual que é a conta que eu faço? 19,19
menos 6,35. Quando eu faço essa conta, eu vou encontrar como resposta 12,84. 12,84. Essa é a minha resposta? Não. Por que não é minha resposta ainda? Porque aqui, ó, olha que a natalidade e a mortalidade ela está com 2 pontinhos. Significa que é por 1000. E no crescimento natural só tem um pontinho. Quando só tem um pontinho, aqui é por cento. Então, quando eu fiz aqui 19,19 menos 6,35 e achei 12,84, essa resposta é uma resposta por 1000. Como que eu faço para transformar 12,84 em porcentagem? Para fazer isso, é só eu dividir por 10. Quando eu divido por 10, posso fazer na calculadora, já que o exercício permitiu que isso fosse feito, ou então, no caso de dividir por 10, eu só preciso andar uma casinha lá com a minha vírgula. Então, se a minha resposta tinha dado 12,84, é só eu andar uma casinha ali na minha vírgula, que aí vai dar 1,284. Aí, posso deixar só com 2 casas decimais, então eu posso colocar que a resposta então vai ser 1,28 ou 1,284. Essa que é a resposta. Então, em todos os casos aqui, o que eu tenho que fazer? Pego esse número, menos esse, 19,9 menos 6,35, 17,65 menos 6,14. A resposta que eu achar, eu divido por 10. Por que está dividindo por 10? Para transformar por 1000 em porcento. Por isso que está dividindo por 10. Se tivesse 2 pontinhos aqui, não ia precisar de fazer a divisão por 10. A resposta que eu encontrasse aqui já seria a minha resposta pronta. Então aqui é por 1000 e aqui é por cento. Só por isso que eu divido por 10. Então pego todos os números, pego a natalidade menos a mortalidade e divido por 10. Eu acho aqui as minhas respostas. Então aqui foi 1,28. Na segunda taxa de natalidade menos mortalidade em 2006 vai dar 1,15. Em 2009 vai dar 1,06. E em 2015 vai dar 0,91. Então faço aqui todas as contas. Depois de feitas essas contas, eu respondo aqui as perguntas. É possível afirmar que a taxa de mortalidade se manteve em queda durante o período analisado? Justifique sua resposta. Taxa de mortalidade, 6,35, 6,14, 6,15, 6,03 e agora 6,08. Então ela está se mantendo em queda durante todo o período? Não. Por que não? Porque de 2012 para 2015, o que está acontecendo com a taxa de mortalidade? Está aumentando. Então na questão número 1 eu respondo não e para justificar eu explico que entre 2012 e 2015 houve um aumento da taxa de mortalidade. Respondido a número 1. 2. Nos anos representados, o crescimento natural da população brasileira aumentou? Justifique sua resposta. Não. Quando eu faço aqui essas contas, depois eu divido por 10, o que está acontecendo com o crescimento aqui natural? Ele está diminuindo. Então era 1,28, depois 1,15, 1,06, 0,91 e 0,80. Então só diminuindo. Então nos anos representados o crescimento natural da população aumentou? A resposta é não. O crescimento natural ele diminui entre 2013 e 2015. É a nossa resposta. E para encerrar a questão de número 3, quais fatos podem ajudar a explicar a queda da taxa de natalidade? Por que a taxa de natalidade ela está diminuindo? Tem alguns motivos, são vários, né? Eu posso falar, por exemplo, que as mulheres hoje elas trabalham fora de casa, antes elas trabalhavam mais em casa. Então agora, a entrada da mulher no mercado de trabalho faz com que elas tenham um número menor de filhos. Pode ser também
as mulheres estão estudando mais, então isso também ajuda. Hoje as mulheres têm acesso a métodos contraceptivos, então formas lá para controlar se ela quer ou não ter filhos. Então, entrada da mulher no mercado de trabalho, uso de métodos contraceptivos. Hoje, se eu for ao posto de saúde, eu tenho lá um planejamento familiar. Então, o planejamento familiar ajuda as mulheres a saberem o momento correto para terem filhos. Então, tudo isso pode aparecer como resposta na questão de número 3. Entrada da mulher no mercado de trabalho, aumento do uso de métodos contraceptivos e também a política de planejamento familiar. Com isso, a gente responde aí a nossa atividade de fixação de hoje. Quem, de repente, não conseguiu aí anotar, né, a resposta para as questões 1, 2 e 3 e não achou que também o crescimento natural, coloquei aqui então as respostas para vocês. Então quem conseguiu fazer, maravilha, a gente comentou ali cada uma das respostas e aí dessa tela as respostas digitadas para vocês, para quem quiser anotar aí no caderno. Aí pode dar um pause aí no vídeo, anotar e depois dar prosseguimento. Então, meninos, com a correção dessa atividade, nós encerramos aí a nossa terceira aula relativa ao conteúdo do PET 2. Grande abraço para todo mundo. Na próxima semana estaremos aí de volta.